Fala, rapaziada do Resenha Alvinegra, domingo hoje às 8h30, dia de clássico pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai enfrentar o Vasco, já uma prévia do confronto de quinta-feira, que será a primeira partida entre as duas equipes pela Copa do Brasil. Mas hoje, pelo Campeonato Brasileiro, ambas as equipes vêm de resultados ruins, precisam dar a volta por cima, precisam vencer e possuem muitos problemas. Esse jogo já está cercado de confusões antes do jogo. Há problemas na escalação do Botafogo, há problemas na escalação do Vasco e também há uma confusão já de hoje, mas que também pode se alongar mais pra frente, que é sobre a participação de Salomão Kalou durante a partida. Isso vai dar muito o que falar ao longo da semana e a gente já vai começar a tratar desse assunto aqui no nosso vídeo de hoje, o nosso pré-jogo completo aqui com todas as informações de tudo que pode acontecer e ou tudo que vai acontecer na partida de hoje. E é isso. Esses vão ser os temas do vídeo da Resenha Alvinegra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. Hoje tem Botafogo e Vasco, o jogo será aí num horário um pouco diferente para um domingo. O jogo será às 8h30 da noite, isso mesmo, 8h30 da noite, Botafogo enfrenta o Vasco. Como não tem deslocamento de torcida nem para ir, nem para voltar, eles estão flexibilizando um pouco melhor os horários, porque normalmente um jogo não é muito cedo ou muito tarde, quando você pensa no deslocamento de um torcedor. Um jogo de 8h30 terminaria 10 horas da noite, aí o cara chegar meia-noite de um domingo em casa, o cara que mora um pouco mais longe do estádio, e aí até por isso os jogos de domingo costumam ser um pouco mais cedos. Mas como não tem torcedor mesmo, o cara vai desligar a televisão, virar e dormir, então não há nenhum problema desse jogo ser às 8h30 da noite, pelo menos entende assim a Confederação Brasileira de Futebol. Já começando a falar aqui, o Botafogo precisa pontuar. O Botafogo vem de atuações muito boas, mais resultados terríveis. O fato do Botafogo estar jogando bem e não estar conseguindo os resultados é alarmante. Se a gente pensar que a gente está dando o nosso melhor e mesmo assim a gente não consegue vencer, é preocupante, mas nada muito grave, porque o Botafogo está pecando no detalhe ali dos últimos 5 minutos. Foi assim, a gente perdeu 6 pontos bobos contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense, sempre gols no final. Eu espero que não aconteça uma quarta vez, a segunda num clássico, em menos aí de um mês, num período de tempo muito curto. Eu espero que o Botafogo entre mais ligado, ou que pelo menos termine o jogo mais ligado para que isso não aconteça. Falando sobre escalação, o Botafogo tem muitos problemas sobre quem vai a campo no dia de hoje. A escalação já está mais ou menos definida, mas Gatito Fernandes segue fora. O Gatito Fernandes tem uma lesão importante na coxa, então ele está sendo cuidado ao máximo para poder entrar em campo no meio de semana pela Copa do Brasil. O Salomão Kalou está envolvido numa confusão enorme, pode ser que ele jogue, mas se ele jogar ele vai para o banco, então no time titular ele não vai estar presente, então é um desfalque. Luiz Henrique e Pedro Raul retornam ao elenco, mas retornam no banco de reservas, não serão titulares. O Botafogo deve ir a campo com Diego Cavalieri na zaga, o trio ali que está se consolidando no esquema de 3-5-2 do Botafogo, com Foster, Canu e Marcelo. Nas alas ali, Vitor Luiz e Kevin. No meio campo retorna Keisuke Honda para jogar ali junto com o Caio Alexandre na abertura. E aí lá na frente Bruno Nazário, Juan, que será o substituto de Salomão Kalou. Ele vai ganhar essa oportunidade depois de ter entrado bem nas duas últimas partidas. E o nosso centroavante será o Matheus Babi. Explicando um pouco da situação do Salomão Kalou que a gente está falando, e se prepara, presta atenção que isso vai dar muita confusão. O protocolo da CBF ele indica que o jogador ele seja testado 48 horas antes da partida e em 24 horas antes da partida a CBF tenha todos os resultados desse exame. O Salomão Kalou não fez esse exame no tempo adequado, no tempo pedido pela CBF. Por quê? Porque o Salomão Kalou ele foi até a França para se formar, ele fez faculdade de administração, a formatura dele foi nesse sábado. Já estava previsto no contrato dele, antes dele fechar do Botafogo, ele já sabia a data da formatura dele, então ele pediu que botasse ali no contrato que quando chegasse a data da formatura, o Botafogo era obrigado a liberá-lo lá para ele receber o diploma. Se você entrou nas redes sociais na noite de ontem, você viu aí umas fotos nas redes sociais do Kalou de beca lá, com aquele chapeuzinho de formando. Enfim, parabéns pro Salomão Kalou, lógico, é uma conquista muito grande para o ser humano, Salomão Kalou, então todos os parabéns para ele. Mas ele conseguiu uma passagem que vai
deixar ele aqui amanhã, quer dizer, hoje de manhã, domingo, no Rio de Janeiro. Ele vai chegar bem cedo, bem no início da manhã. Ele conseguiu essa passagem e, obviamente, vai dar tempo para ele chegar no estádio Newton Santos num tempo hábil para participar da partida. Ele ligou para o treinador Paulo Tuori e pediu que ele pudesse pelo menos estar junto ao grupo. Ele disse que, como é um clássico, ele entende que é um jogo importante, ele entende que o Botafogo precisa do resultado no Campeonato Brasileiro, então ele queria pelo menos participar do grupo, sentar ali no banco de reservas, participar da conversa no vestiário para poder dar algumas dicas, para poder falar alguma coisa no intervalo, enfim, ele queria participar da partida ali sentado no banco de reservas. O Botafogo prontamente colocou ele na relação, ele já está programado para chegar amanhã, ele chega ali de manhã entre as 6 e as 7 horas da manhã, ele vai fazer um exame PCR para testar se ele estava com Covid-19, meio-dia sai o resultado, dando negativo, ele seguirá para o estádio Newton Santos para fazer parte do grupo que irá e quem sabe entrar ali no segundo tempo na partida contra o Vasco. Só que isso tem um problema. Primeiro que fere o protocolo da CBF. Não é uma lei que possa punir o Botafogo porque é apenas uma recomendação. A recomendação não é uma obrigação. É só a CBF te indica o que ela acha melhor que você faça e ela não tem o direito de te punir caso você faça o contrário. Mas isso abre margem para muita reclamação, para muito barulho nos bastidores, principalmente se o Vasco perder, ele pode usar isso para querer entrar, não sei, numa justiça, no STJD, tentar pelo menos fazer um barulho caso ele perca o jogo. E outra coisa, esse exame, eu estava ouvindo um pouco dos especialistas, esse exame que o Salomão Kalou vai fazer, ele não é muito preciso, porque ele precisa de 3 dias do vírus no seu corpo para ele poder diagnosticar que ele estava ali. Então, se ele contraiu o vírus hoje, vindo para o Rio de Janeiro dentro do aeroporto, só vai se saber daqui a 3 dias. Então, há o risco dele, ainda há um pequeno risco dele ter o vírus, e passar para outros jogadores, tanto de Botafogo quanto o Vasco. Ele foi até a França numa formatura presencial, então ele teve contatos, primeiro a formatura com muita gente ali, muitas pessoas se formaram junto a ele, teve deslocamento de aeroportos para ir e vir, enfim, ele teve contato com milhares de pessoas, então obviamente há um risco muito considerável dele poder, Deus queira que não, mas há um risco considerável dele poder ter contraído o vírus. E pode prejudicar, inclusive, o Botafogo, porque no meio de semana o Botafogo enfrenta o Vasco. Já imaginou se, Deus me livre guarde, mas ele está infectado, acaba passando para alguns outros jogadores, e esses outros jogadores são infectados ao ponto de não disputar uma partida tão importante quanto a da quarta fase quarta fase da Copa do Brasil, que será disputada na quinta-feira. Então é muito risco, então é um assunto muito delicado, muito complicado, que eu tenho certeza que a gente vai ter alguma, pelo menos, discussão ao longo da semana sobre isso. Mas, tirando esse fato, ele estará, se der negativo o seu exame, no banco de reservas, ao lado de Pedro Raul, Luiz Henrique, repassando aqui o time para você: Diego Cavalieri, Marcelo Benevenuto, Rafael Foster, Canu, Vitor Luiz, Kevin, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário, Juan e Matheus Babi. O Vasco, agora aqui para fechar, falar da escalação do Vasco. O Vasco tem alguns problemas ali também, porque o Andrei e o Vinícius, que é um meio-campo muito importante, um meio-campo que joga ali pelos lados do campo, o garoto que subiu com o Abel, os dois estão com lesões musculares, saíram da partida na derrota do Vasco no meio da semana por 2-1 para o Atlético Goianiense, saíram da partida com dores musculares, são dúvidas, o técnico Ramon Benítez só vai saber ali perto da partida se vai poder utilizar esses jogadores ou não. Mas ele tem o retorno do Benítez, que é um grande jogador, então o Botafogo tem que tomar cuidado com esse atleta, e também tem o retorno de 3 dos seus zagueiros, o Ricardo Graça, que também é um bom zagueiro, o Erley e Breno, os 3 estavam com Covid-19, o Vasco estava sem os seus 4 zagueiros nas últimas rodadas, porque o Leandro Castan, que não joga hoje, está com edema muscular, e esses outros 3 até a última partida estava em isolamento social por conta de terem testado positivo para a Covid-19. Então esses jogadores aqui, esses zagueiros voltam ao time do Vasco, e o Vasco deve ir a campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu,
Miranda e Ricardo Graça voltando ao time titular do Vasco. Miranda no lugar do Leandro Castan, que está com edema muscular. Na outra lateral esquerda, joga o Henrique. No meio campo joga Felipe Bastos, e aí abre um espaço. Se o André jogar, joga o André. Se o André estiver condições, se ele não jogar, joga ou o Marco Júnior ou o Carlinhos, que é um garoto da base do Vasco, e o Benítez fecha ali o meio campo. No ataque, outra dúvida, se o Vinícius puder jogar, joga o Vinícius. Se o Vinícius não jogar, ou joga o Igor Catatal, que entrou muito bem na partida contra o Atlético Goianiense. O Igor Catatal fez gol no Botafogo, inclusive, quando jogava no Madureira, lá no Campeonato Carioca. Joga ele ou o Bruno César lá na frente, Thales Magno e Germancano. Germancano, que curiosamente já foi companheiro de equipe do Honda. O Honda, quando jogou no Pachuca do México, ele era o camisa 10 e o camisa 9 lá na frente era Germancano. A dupla ali foi terceiro lugar no Mundial de Clubes da FIFA, perdeu na semifinal pro Grêmio em 2017, podiam ter perdido pra gente, né? Mas enfim, perderam a semifinal pro Grêmio em 2017 e ganharam ali um terceiro lugar daquele Mundial de Clubes. É isso. Depois do jogo aqui a gente volta pra nossa famigerada live pós-jogo, então fica ligado aqui no canal do Resilvineiro. Acabou o jogo, liga aqui e se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, compartilha esse pré-jogo com os botafoguenses que você conhece, passa lá no nosso portal do Botafogo para comprar produtos oficiais licenciados do Botafogo e segue o Resilvinegra em todas as nossas redes sociais. Até depois do jogo, tamo junto, valeu!